Bom, pessoal, vou colocar aqui o que posso chamar de esclarecimentos conteudistas sobre a disciplina, para partirmos, portanto, do que vamos ver nos encontros aqui, todas as quintas-feiras, digamos assim. Muito bem. Luciano Nascimento. Então, deixa eu ir para cá, para o chat. No chat, as explicações ou os esclarecimentos. Como eu disse no início, vou ter que reformular só a ementa, o conteúdo não. Nós continuaremos com uma proposta metodológica dos encontros, depois 3 eixos temáticos sobre os conteúdos que veremos aqui. Só modificarei a ementa por causa de uma questão de originalidade da ementa que está na própria página do programa e enviada ao MEC, alguma coisa assim, conforme foi informado pela professora Marlene França. Então, deixa eu só completar aqui com o texto final, porque só vai até uma parte. Aqui. Este é o programa. Essa é uma disciplina, um módulo, em que a produção argumentativa, a ordem do discurso, ela se dará dentro de um paradigma das ciências sociais, denominado de teoria dos sistemas. A ideia aqui é que os conteúdos vistos, os autores lidos, observados e trabalhados, todos eles estarão dentro de um paradigma das ciências sociais denominado de teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, ela tem uma reunião de pensamentos. Eu posso falar de teoria dos sistemas, por exemplo, com o professor Talcott Pearson, na Sociologia da Sociedade Americana dos anos 30 e dos anos 40. Eu posso falar, portanto, posso falar das construções de Pearson sobre sistemas sociais, como ele chamava, ele nominava a sociedade de sistemas sociais, por um paradigma de pesquisa, de investigação e de propositura que ele denominou de estruturalismo funcional. Ao observar a sociedade, Pearson, nos anos 30, os anos 40 do século XX, vai inventar a teoria dos sistemas sociais por uma ideia que ele denominou de estrutural funcionalista, ou, como alguns traduzem para o italiano, para o castelhano, para o português, como estruturalismo funcional de Pearson. O que significa isso? A sociedade como a estrutura e a comunicação como a função dessa sociedade. Então, esse é um modelo de teoria dos sistemas. Passaremos por ele, por Pearson. Vou, inclusive, enviar textos de Pearson para vocês, não para leitura exatamente, mas como sugestão para as suas pesquisas, se tiver uma conexão com o objeto da sua pesquisa ou alguma coisa assim, mas não para leitura exatamente. Teremos um hall de leituras que eu aqui farei referência a ele. E teremos um hall de textos e autores que eu encaminharei pelo e-mail apenas como sugestão para as suas pesquisas. Se em algum momento você entender que um daqueles textos tem conexão com o que você está produzindo na sua dissertação, poderá utilizá-lo, mas não terá obrigação para leitura nesse módulo. O material obrigatório de leitura ele está reservado e eu me referirei a ele daqui a pouco. Não é essa a matriz que nós utilizaremos aqui da teoria do sistema, mas diretamente, mas indiretamente sim, porque a matriz que nós utilizaremos é a do professor Niklas Luhmann, que estudou com o professor Talcott Pearson em Harvard e que inverteu a sua teoria. Em 1959, o professor Niklas Luhmann, que vai se transformar no principal sociólogo da segunda metade do século XX no mundo ocidental,
Ele é um advogado burocrata do Estado alemão e ele elabora um projeto de pesquisa e quer estudar a sociedade. E consegue uma bolsa do governo alemão e em 1959 ele vai para Harvard estudar, portanto, teoria da sociedade, com tal com Pearson. E lá se depara com um modelo de sistema social de Pearson denominado de estrutural funcionalista. Em 1962, Luhmann volta e inverte a teoria de Pearson. Diz que a sociedade moderna não se caracteriza por um estruturalismo funcional, mas sim por um funcionalismo estrutural. No modelo de Pearson, a estrutura é a sociedade, a função é a comunicação. No modelo de Luhmann é o inverso. No modelo de Luhmann, a estrutura é a comunicação, a sociedade é o espaço imaterial no qual se realiza essa estrutura funcionalmente. Então, para Luhmann, comunicação é estrutura, sociedade é função. Para Pearson, sociedade é estrutura, comunicação é função. E Luhmann vai fazer uma série, provavelmente é o sociólogo com o maior número de escritos sobre o direito e sobre a conexão entre direito e sociedade. Na teoria dos sistemas de Luhmann, ele interpreta o seguinte: eu tenho um grande sistema de comunicação. Esse grande sistema de comunicação se chama, os autores chamam de sociedade, ou sistemas sociais, ou sistema social. Para Luhmann, portanto, a sociedade está aqui. A sociedade, ela inventa todos os subsistemas, o que, inicialmente, e no final também, vai contrariar qualquer pensamento acerca do direito na ideia europeia. Ou seja, se a sociedade é o grande sistema e ela é um sistema de comunicação, significa dizer que Luhmann está afirmando, e por isso nós vamos passar por um texto dele aqui, chamado O Paradoxo dos Direitos Humanos e as Suas Três Formas de Desdobramento. E esse é um texto de leitura obrigatória, desse modo. Se a sociedade é um grande sistema de comunicação, ou de comunicações, Luhmann faz uma afirmação que ela é contundente. Não existe direito natural. Por quê? Porque se a sociedade é o sistema de comunicação e o direito é um sistema de linguagem, um sistema de comunicação jurídica no seu pensamento, o direito vem depois da sociedade. Ou seja, o direito é um subsistema do sistema social. Assim como a religião é um subsistema do sistema social. Assim como a economia é um subsistema do sistema social. Assim como a arte é um subsistema do sistema social. Assim como a ciência é um subsistema do sistema social. Ou seja, a sociedade cria os seus subsistemas. No nosso caso aqui, direito, quando a sociedade tem um conflito comunicativo, um conflito numa relação social comunicativa, e não tenha dúvida, todas as relações sociais elas são inicialmente comunicativas. Ninguém aqui se relaciona com o outro por causa dos seus valores. Se relaciona porque nós temos uma tecnologia chamada comunicação. Nós somos, e aqui é Luciano Nascimento falando, nós somos seres comunicativos. Nós somos seres humanos comunicativos. Nós não somos aquilo que Aristóteles falou, um ser político, né? Um ser social. Pelo contrário, social nós não somos porra nenhuma. Porra nenhuma. Tanto que nós odiamos os outros nos odeiam em determinados momentos. Né? Agora, nós, assim como os outros que nos odeiam, ou assim, nós, como odiamos alguns outros, nós produzimos comunicação como todos os outros. Então, nós somos seres humanos comunicativos. Somos seres humani comunicativos. É o que nós somos, seres comunicativos. O que nos trouxe até aqui foi essa tecnologia que nós inventamos, a comunicação. Não foi outra. Não foi outra. Né? Então, se o direito ele é um subsistema do sistema social, então, obviamente, não há sentido de falar em direito natural. Ah, mas Luhmann foi o primeiro a falar sobre isso, Luciano? Não, Luhmann não foi o primeiro a falar sobre isso. Ah, então foi Kelsey, lá em 1911, numa obra chamada Caption Problem Hash Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. Kelsey falou isso em 1911. Então foi Kelsey. Não foi Kelsey.
Vamos aqui para uma forma de comunicação. Vou procurar aqui. Está aqui nas pastas. Nas pastas. Nas pastas. E nas pastas. O primeiro a falar sobre isso foi no ano de 1881. Um rapaz chamado Tobias Barreto, na Escola de Direito do Recife, quando ele fala o seguinte. Deixa eu encontrar aqui a pastinha dele. Babá. Caríssimo Tobias. Muito bem. Esse fragmento é do ano de 1881. Diz Tobias Barreto, na Escola do Recife, defendendo o seu concurso para professor substituto daquela instituição. O direito natural, vírgula, para mim, é apenas uma frase. É um pio desiderium. É a expressão de um quero, quem me dera. É a expressão de um quem me dera. Mas não tem valor científico porque não traduz teoria e nem realidade. Tobias Barreto é o primeiro autor, na memória do pensamento jurídico, a deslegitimar a ideia do direito natural. Lembre-se, o ano é 1881. No auge do quê? Do justnaturalismo europeu, quando o justnaturalismo era a principal teoria do pensamento eurocentrista, você tinha no Brasil um autor periférico dizendo que não existia direito natural. Por quê? Porque ele não é uma teoria, ou seja, ele não se explica. Qual é a explicação sobre o direito natural, metodologicamente falando? Como é que eu posso explicar o direito natural metodologicamente falando? Quais são as fases de surgimento, desenvolvimento e conclusão do direito natural? Não tem explicação. Então, se ele não tem um lastro teórico e nem tem uma realidade social, no sistema social, ele não existe o direito natural. Ele é um produto das sociedades, o direito. Por isso que, para ele, falar de direito natural é falar de direito antes das sociedades. Para ele, isso é improvável. Improvável. O direito, ele vai dizer, e no ano seguinte, em 1882, eu vou mandar esse fragmento para vocês. Em 1882, ele publica um texto sobre o conceito de direito, em que, até hoje, para os alemães, é o conceito insuperável de direito. Primeiro, para afirmar que Tobias Barreto é o primeiro autor no mundo a usar a palavra função para o direito. Porque todos só utilizavam finalidade. O direito tem a finalidade de proteger bens jurídicos. O direito tem a finalidade de organizar a sociedade. O direito tem a finalidade, ele chegou assim, o direito não tem finalidade nenhuma. O direito, ele cumpre uma função na sociedade porque ele é um produto da sociedade. Então, ele não tem finalidade, ele tem função. Assim como nós cumprimos função dentro de todo e qualquer sistema. Por exemplo, você é filho, você cumpre uma função dentro de um sistema chamado família, como eu cumpro. Por exemplo, lá atrás, minha mãe cuidou de mim, nesse sistema chamado família, quando eu nasci. Hoje, nesse sistema chamado família, que ela é a única que sobrou, porque meu pai já faleceu, hoje eu cuido da minha mãe.
é a minha função dentro desse sistema chamado família. Eu não tenho finalidades na família. Eu cumpro função nesse sistema chamado família, como ela cumpriu função dentro de um sistema chamado família. Tobias Barreto é o primeiro autor a utilizar a palavra função na linguagem do direito. Em 1882, ele escreve um texto, publica um texto que você poderá encontrar aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google. Né? Você vai lá e coloca Tobias Barreto, uma nova ideia sobre o direito. Esse texto ele foi publicado com 2 títulos. Ele foi publicado por Tobias como O Direito, uma nova ideia sobre o direito, e depois ele foi publicado pelo seu amigo de cátedra e amigo pessoal, Silvio Romero, como Uma Nova Intuição sobre o Direito. Nesse texto, Tobias Barreto faz a afirmação que destrói o pensamento europeu jurnaturalista, racional, teleológico, ou teológico, judaico-cristão e originário. Ou seja, o seu texto de 1882 coloca fim à ideia de legitimidade do pensamento europeu sobre o jurnaturalismo originário na Grécia, a forma de pensar e observar as fenomenologias, o jurnaturalismo teológico judaico-cristão, da Igreja Católica, e o jurnaturalismo racionalista de Hugo Grossio e outros autores. Quando ele diz o seguinte, abre aspas, a história do direito não é tão antiga assim, ponto. A história da pedra é mais antiga que a história do direito, ponto. A história do fogo é mais antiga que a história do direito, ponto. A história da cerâmica é muito mais antiga do que a história do direito, ponto. A história da culinária é muito mais antiga do que a história do direito, ponto. E aí ele faz a afirmação conceitual e de definição do que é o direito para ele. O direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. Ou seja, o direito é uma construção linguística, histórica e cultural dos povos. E não dado por Deus, e não enviado por uma entidade divina. Diz ele, o direito não cai dos céus. O direito não é um presente divino. O direito é uma construção linguística nossa, a humanidade. Ele poderia ter parado aí, e que o pensamento europeu do jurnaturalismo já estaria na merda de qualquer jeito. Já estaria na merda de qualquer jeito. Mas ele vai à frente. E aí ele inventa uma linguagem. Sinceramente, ele é do caralho. Tobias Barreto é do caralho. Ele inventa uma linguagem. Como ele, e aqui abrindo só um parênteses para dar informação, como ele falava só 7 línguas, só isso, ele falava, escrevia e lia em 7 línguas. Uma dessas 7 línguas era Sprachdeutsch. Ele falava, lia e escrevia em alemão. E mais, ele era autodidata em alemão. Sabe o que é ser autodidata em alemão? E autodidata em alemão no século XIX, no Brasil, numa faculdade de Direito? E mais ainda, sendo mulato, fecha o parêntese. Como aos 15 anos de idade, na cidade de Itabaiana, em Sergipe, ele já era professor de latim, então ele se apropria dessa língua e inventa uma linguagem para construir o seu conceito de direito. A linguagem latina que ele inventa é, abre aspas, serpe nisem serpet comederet non fit drago, fecha aspas. Ele diz, esse é o meu conceito de direito. Tradução, a serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Essa é a teoria.
Qual é o empirismo que ele aponta? Qual é o exemplo da realidade que ele aponta para traduzir essa teoria? A Revolução Francesa. De um lado, a sociedade medieval eclesiástica europeia, da razão divina. Do outro, o projeto liberal, burguês, o projeto dos modernos, ou seja, o projeto de comerciantes, artesãos, artistas, teólogos dissidentes da Igreja Católica, os burgueses, os liberais, querendo fazer nascer a sociedade moderna. De um lado, eu tenho uma SERP, a Sociedade Medieval Eclesiástica Europeia. Do outro, eu tenho outra SERP, o projeto de sociedade moderna. Para um viver, outro terá que morrer. Ou seja, a SERP que não devora a SERP não se faz dragão. A SERP, denominada Sociedade Moderna, devorou a Sociedade Medieval Eclesiástica Europeia e se tornou dragão. E qual é o grande dragão da sociedade moderna? O direito. Não existe sociedade moderna sem o direito da razão. Tobias poderia ter terminado aí, que o pensamento europeu já estaria em decadência. Mas ele foi à frente e disse: esse direito que eu estou falando, de serpe que devora serpe, de serpe que mata serpe para se fazer dragão, ele é a tradução de um cosmos. E aí ele vai utilizar uma palavra em latim. A palavra é fiere. O direito é um cosmos de forças, mas não de forças físicas. O direito é um cosmos, diz ele, de força cognitiva linguística. Onde há um ser humano com outro, haverá um processo de linguagem, diz ele, de comunicação. E na modernidade, esse processo de linguagem de comunicação é fundamentalmente do direito, porque a sociedade moderna é a sociedade em busca dos direitos. Ai. Só nos anos 70 do século XX é que Norberto Bobbio vai fazer essa afirmação com o seu livro A Era dos Direitos, a sociedade moderna como a era dos direitos. Sim, Tobias Barreto havia escrito há mais de um século sobre isso. Então quer dizer que toda produção comunicativa, Luciano, entre os seres humanos na sociedade moderna, ela se dará com a ideia de busca por direito. Vai dizer Tobias, aí o sociólogo mais relevante da segunda metade do século XX vai publicar os direitos fundamentais como instituição. Os direitos fundamentais como a instituição da sociedade moderna. Vai dizer Niklas Luhmann. O que é que diferencia a sociedade moderna da sociedade medieval eclesiástica europeia? Vai perguntar Niklas Luhmann. O que diferencia é o advento dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são a diferenciação social da sociedade moderna em relação à sociedade medieval eclesiástica europeia. É possível falar de sociedade moderna sem falar de direitos fundamentais? Para Luhmann, a estrutura da sociedade moderna, que constrói a diferenciação com outros modelos de sociedade, é exatamente os direitos fundamentais. Para Luhmann, eles não são apenas direitos previstos numa carta do Estado, a Constituição. Para Luhmann, eles são a própria sociedade moderna. Ou seja, isso é Tobias Barreto, quando ele diz que todo o processo comunicativo da SERP que devora a SERP é em busca de direitos. Ou seja, Luhmann só vai escrever isso em que ano? Deixa eu pegar aqui a edição original em alemão. Gründen der Recht Allen Institut in Betragen Gehören Politischen Soziologie. Luhmann só vai escrever isso no final da sua vida, nos anos 90. Quase 2 séculos
depois de Tobias Barreto. A abordagem, portanto, que daremos aqui é a partir dessa teoria dos sistemas. Tudo é sistema. Nós estamos aqui em um sistema. Essa sala de aula virtual é um sistema. O ensino remoto é um sistema. O ensino presencial é um sistema. O ensino EAD é um sistema. E aqui Luma tem o mérito. Não há vida fora do sistema. A vida se dá dentro do sistema. Por isso, a sua grande lição pedagógica. Você tem o sonho de mudar o sistema? Então, eu tenho que lhe fazer 2 esclarecimentos, diz Luma. Primeiro, se estiver fora do sistema, isso é improvável. Segundo, se estiver dentro, também é improvável. O sistema não muda, o sistema se adapta. O sistema muda você. Você não muda o sistema. Adapte-se ao sistema, porque ele vai se adaptar a você, mas não mudar o sistema. Ou então, a frase de Luma, insuperável. Abre aspas. Só o direito pode dizer o que é direito. Só o direito pode dizer o que não é direito. Ponto. E quando o direito diz que é direito, é direito. E quando o direito diz que não é direito, não é direito. Fecha aspas. Ponto. Essa é uma das afirmações mais extraordinárias sobre seja o sistema do direito ou a ciência do direito. Mas aí vocês podem estar perguntando, sim, Luciano, e tem uma realidade essa frase? Tem. E como tem? Hã? Isso aqui é uma forma de linguagem, hein? Criptografada. Uhum. Forma de linguagem. Um dos que inventaram essa forma de linguagem. Esse rapaz, britânico. Alan Turing. Se não leram a biografia dele, mas devem ter assistido uma película americana chamada Jogos de Imitação. Uhum. Alan Turing, segundo os críticos da Segunda Guerra Mundial, é o responsável por encurtar a Segunda Guerra em 2 anos e evitar 14 milhões de mortes. Alan Turing é um rapaz que estuda no colégio britânico com um seu amigo chamado Christopher. E ele é apaixonado por Christopher. E depois ele se forma. Christian falece durante os estudos secundários. Ele vai para a universidade e ele se torna um teórico, um docente em dedicação exclusiva à Universidade Britânica. Vem a Segunda Guerra e ele é convocado como linguista para um grupo secreto coordenado pelo primeiro-ministro Churchill para decifrar as linguagens produzidas por uma máquina nazista chamada Enigma. Essa máquina elaborava todas as estratégias de guerra da Força Aérea nazista. Tudo bem, João, sem problema. E Alan Turing, com um grupo de linguistas, consegue criar uma máquina que consegue decifrar a linguagem da máquina Enigma e, portanto, consegue antecipar as estratégias nazistas de guerra por ar e por mar. Ele coloca o nome da máquina de Christopher, em homenagem ao seu amigo, por quem ele era apaixonado, porque ele era homem afetivo. Na Inglaterra havia uma lei de 1845 a 1945, que dizia que uma relação afetuosa ou sexual entre 2 pessoas do mesmo sexo era um tipo penal denominado de imoralidade sexual. A pena era de prisão ou castração química. Alan Turing é investigado pela polícia, autuado, responde a um processo e é condenado. E o juiz lhe dá 2 opções à luz da norma. Ou você cumpre a pena no cárcere, ou então se submete a uma castração química. Ele se submete à castração química.
e não suporta e comete suicídio 1 ano depois. Um homem que evitou que a guerra mais relevante de todas as civilizações durasse mais 2 anos, e um homem que evitou 14 milhões de mortes. O presente que o direito lhe deu foi a castração química ou o cárcere. Porque, na época, o direito e os intelectuais do direito, os observadores do direito, os teóricos do direito diziam que a homossexualidade, essa era a expressão à época, a homossexualidade ou era doença ou era crime. E quando o direito dizia que ela era doença ou era crime, era direito. Hoje, o que é que o direito diz sobre a orientação sexual não homogênea? Que ela é um direito fundamental na sociedade moderna. Isso está lá no parágrafo único do artigo 7º da Lei 11.340, de 2006. Isso está na interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana como um dos princípios da República Federativa do Brasil, esculpido na Carta Magna de 1988. Aqui a frase de Niklas Luhmann. Só o direito pode dizer o que é direito. Só o direito pode dizer o que não é direito. E quando o direito diz que é direito, é direito. E quando o direito diz que não é direito, não é direito. E ponto. Essa frase é insuperável. Diga, Paulo. Professor, o senhor falou do o presente que o direito deu ao Alan Turing. Neste caso, sim, direito não pode ser confundido com... Direito não é sinônimo de justo, nem de justiça. Jamais. Jamais. Se você procura por justiça no direito, lhe faço 2 sugestões. A primeira, prepare o bolso. E a segunda, procure um psiquiatra. Porque você vai gastar tudo que você tem no bolso com o psiquiatra, procurando justiça no direito. No direito, só há direito e não direito. O direito é muito pobre do ponto de vista de construções científicas, do ponto de vista de construções que a gente possa admitir uma ideia de inclusão para todos. O direito é um código binário. Quando eu digo que Marta tem direitos, é porque Paulo ficou sem direitos para que Marta tenha direitos. Quando eu digo que a sociedade tem direitos, é porque nós ficamos sem alguns direitos para que a sociedade tenha direito. Por exemplo, quando a sociedade fica com o direito de segurança, a ilusão funcional da segurança é porque alguém tem que ficar preso para ela ter a ilusão funcional da segurança. O direito é um código binário. Não há direito para todos. O direito não é a política, que a função da política é a construção do bem comum, e o bem comum é para todos. A estrutura da política é difusa, é coletiva. A estrutura do direito é binária. O direito não pode realizar, e aqui eu já adianto, todo o seu curso. Com todo respeito, devido respeito, máximo respeito. O direito não tem estrutura para jogar para dentro dos direitos humanos todos. Porque ele é binário. Os direitos humanos próprios são binários. Mas eu não quero adiantar essa parte. Diga, Natália. O meu questionamento era sobre a questão dessa ideia de que o direito é algo mutável. Porque assim, o senhor fala que só o direito dita o direito. Mas o direito, por ser algo mutável e ele ser uma construção social e se adequar àquela conjectura atual que a sociedade ela representa, ele não poderia ser uma resposta ao que está acontecendo na sociedade, porque, por exemplo, se hoje a sociedade ela apresenta um novo fato, uma nova necessidade de regulamentação e o direito vem e atua sobre esse novo fato, não é a sociedade que estaria, de certa forma, mesmo que indiretamente ditando aquele direito, já que ele advém de uma nova conjectura e uma nova realidade social, porque o direito caduca. Uma coisa que antes era regulamentada de forma 1980, hoje ela não é mais vista justamente porque a sociedade evoluiu e exigiu que fosse daquela forma? A sociedade evoluiu, Natália? Você está de brincadeira, né? Não, só para compreender quanto à questão de como que o direito se molda às necessidades. Vamos lá.
primeiro, qual é o conceito de mutação? O que é que eu posso interpretar como mutação? O que é que eu tenho que entender como mutação? O que é mutação? Algo que pode sofrer uma alteração, que ela não vai ser aquela verdade pura. É aquilo e pronto, mas eu posso intervir nela a partir do momento que eu tenho um fato. Sim, se o direito intervém numa realidade que era direito, qual é a mutação? Nesse caso que eu dei aqui mesmo agora, quando o direito dizia que a homoafetividade era crime ou doença, era direito. Agora ele diz que é direito fundamental. Qual foi a mudança? Porque a regulamentação deu visibilidade à pauta. Sim, e não é direito? E não é direito? Sim. Então qual é a mutação? Ele não mudou algo porque ele já estava posto ali, ele só deu voz. O direito, como eu disse, ele é muito pobre. Ele só nos leva ao direito ou ao não direito. É onde ele não leva. Quando ele afirma que é direito, é direito. Vamos lá. O crime de adultério do artigo 240 do Código Penal, que existia até 2012. Se você tinha uma relação com alguém, casamento, e você trair essa pessoa, o crime era de adultério. Vem um processo de descriminalização e revoga aquela norma, exclui a norma da parte especial do Código Penal brasileiro, adultério não passa a ser mais crime. Qual foi a mutação? Quando era crime, o direito afirmava que era crime. Agora que o direito interpretou que não é mais crime, não é mais crime. Qual é a mutação? O adultério deixou de existir? Ele não existe mais adultério? Qual é a mutação? Qual é a transformação? Qual é a mudança? A questão é que eu só vou adiantar para responder a Natália, mas veremos isso mais densamente lá na frente. A questão é, primeiro, eu tenho que olhar as estruturas dos sistemas. Qual é a estrutura do direito? O que é que o direito tem como estrutura? Duas. Por isso que ele é um código binário. Quando eu falo de direito, ou eu falo de lei, ou eu falo de decisão judicial. Essas são as duas estruturas do direito. Eu posso falar do direito sem lei, sem decisão judicial? Alguém pode dizer, Luciano, se eu falar de direito sem lei e sem decisão judicial, eu não estou falando de sistema do direito, eu estou falando de filosofia do direito. É outro fenômeno. Nós não estamos aqui no campo da filosofia, nós estamos aqui no campo dos sistemas, da interpretação de como funcionam os sistemas, como funciona a sociedade, como funciona o direito, como funciona a religião, como funciona a política, como funciona a economia, como funciona a arte, como funciona a ciência. Então, se eu estou estudando um sistema, primeiramente eu preciso identificar qual é a estrutura desse sistema. Qual é a estrutura do direito? Lei. Essa é a primeira estrutura do direito. E quando essa lei ela é negada, aparece a outra estrutura do direito. Qual é a outra estrutura do direito? Decisão judicial. E por que ela é um código binário? Porque lei leva a decisão judicial, que por sua vez retorna a lei. Eu tenho uma lei que ela é negada. Por exemplo, a senhorita aqui, Samara. Né? Digamos que eu pratique contra a senhorita Samara o artigo 121 da parte especial do Código Penal brasileiro. Matar alguém. Jamais faria isso, Samara, com você. Jamais faria isso. Mas com Paulo eu faria umas 3 vezes. Mas com você eu não faria, não. Eu não sou besta. Ora, digamos que eu realize a ação matar alguém, do artigo 121. Eu neguei o artigo 121. Eu neguei uma estrutura do direito. O que é que o direito faz na sua estrutura negada? Convoca a sua outra estrutura do Código Binário. A decisão judicial. E aí vem uma decisão judicial condenando Luciano, digamos que tenha sido um homicídio simples, a uma pena que varia entre 6 e 20 anos. Ou seja, eu neguei a lei, quando é negada, convoca outra estrutura, que é a decisão judicial, que reafirma a lei. Por isso que há essas linguagens ridículas no direito desses autores manualistas. De assim, o artigo 121 protege a vida. Que vida? Se quando o artigo 121 é aplicado, não existe mais vida. Como é que ele protege a vida? Ele protege o direito. Ele se autoprotege. Quando tem um crime de homicídio, quando tem um crime de furto, quando tem um crime sexual,
Não há proteção nenhuma à vida, ao patrimônio, à sexualidade. Há proteção ao próprio sistema do direito. Quando alguém tem ou mantém conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com outra sem o consentimento, isso é estupro do 213. Se a pessoa é menor de 14 anos, é do 217A, estupro de vulnerável. Essa norma protege a sexualidade? Como protege a sexualidade se quando a pessoa é condenada pelo 213 ou pelo 217A, o estupro já ocorreu? Então protege o quê? Protege a si próprio. É a autoproteção do direito. Por isso que aquele rapaz chamado... Por isso que aquele rapaz chamado Friedrich Hegel, ao falar sobre a pena criminal, aquela legitimada, ou pelo menos legalizada por Beccaria em 1764, no seu livro De Deliti e delle Pene, dos delitos e das penas, a pena de prisão, pena privativa de liberdade. Por isso que esse rapaz aqui vai escrever o que hoje poderia parecer um funk. Um funk de Anitta, né? Que eu gosto muito, aliás, gosto muito das músicas e das performances de Anitta, gosto das músicas e das performances, gosto de MC Loma, é muito massa aquela menina, penso que não gravaram mais, porque mandaram as meninas para a escola, não sei o que lá. Olha aí, tá vendo? Note como funcionam os sistemas. Não é uma posição, não é uma questão de mérito, é só uma provocação, As meninas lá, né, a MC Loma e as gêmeas Lacração, né, estavam lá ganhando seu dinheiro, saindo da favela, conseguindo melhorar a vida, mandaram as meninas para a escola. O Ministério Público, vai para a escola, porra, tem que ir para a escola, porra. Massa, beleza. Tudo bem, estamos de acordo, tudo bem. Mas precisa ser só a escola, é? Hoje não consegue, não grava mais, não sei como a situação está difícil. Mandaram Juliette para a escola. Juliette foi para a escola, Juliette foi para a faculdade de Direito, né? Juliette teve que fazer curso de maquiagem, porque com direito ela não estava ganhando a vida. Aí Juliette foi para o BBB. Hoje está milionária. Nota o que são os sistemas? Isso é sistema. Juliette passou 5 anos na faculdade de Direito na Universidade Federal, né? Tentou trabalhar de advogado em Campina Grande, não deram porra nenhuma de oportunidade para ela, né? Foi trabalhar de maquiagem, vai ser maquiadora. Faz cursos e cursos de maquiagem, bababá. Se inscreveu no BBB. Saiu do BBB só com R$1,5 milhão. Hoje deve estar ganhando aí uns R$2 milhões por mês, no mínimo. No mínimo, por baixo. Isso são os sistemas. Fecha parênteses. Por isso que Hegel criou uma teoria para a pena, dizendo que o fundamento da pena criminal é a negação da negação da negação. O que significa isso? Tradução da teoria de Hegel. Eu, Luciano, ao praticar o artigo 121, nego o artigo 121. O artigo 121, ao ser negado, nega a ação de Luciano, convocando a decisão judicial. A decisão judicial nega a ação de Luciano, condenando Luciano, aplicando uma pena que vai ser cumprida agora no cárcere. Negação da negação da negação. Isso é teoria e empirismo do direito. Isso é ciência jurídica, que no Brasil morreu faz tempo. Então, Natália, não há mudanças no direito, não há transformações no direito. A questão, eu só vou adiantar, digamos assim, só uma cena do episódio que veremos nessa série mais à frente. A questão é que essa é a primeira estrutura do direito. Norma e decisão judicial. Ela é uma estrutura fechada. Só que a outra é a cognição do direito. O direito tem a cognição aberta. O direito está observando a sociedade moderna, as relações comunicativas na sociedade moderna, porque ele é um produto da sociedade moderna. O direito não inventou a sociedade moderna inventou o direito.
Então, ele está aqui. Aí ele nota que uma relação social se tornou conflituosa. Ele nota através do quê? Por exemplo, se é em matéria penal, ele nota através da criminologia. A criminologia diz, aquela relação. Por exemplo, violência contra a mulher só existe a partir de 2004, quando veio a Lei 10.886, que criou o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal, criando a lesão corporal dolosa doméstica, ou ela já existia antes? Quando é que o direito veio observar? Só no caso do Brasil, depois de um estudo criminológico que afirmou que as mulheres sofriam violência, e não só as mulheres, porque é violência doméstica, os descendentes, as crianças, os ascendentes, os idosos sofriam violência dentro do lar, e que tinha outro direito, lembre-se, o direito civil dizendo que o lar era o casulo inviolável da família e o Estado não poderia adentrar o lar. Até 1988, neste país, o Estado não conseguia colocar um pé dentro do lar. Por quê? Porque a teoria do direito civil dizia que era inviolável do ponto de vista do que acontecia no sistema chamado família. Só com a Constituição de 88, e aí depois com a reforma do Código Civil de Clóvis Bevilacqua, da Escola do Recife, de 1916, por Miguel Reale, em 2002, é que então se abre o lar, e aí 2 anos depois vem o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal, dizendo que as mulheres, as crianças e os idosos sofrem violência no lar. O que mudou? Qual foi a mudança? A questão é que o direito estava com a cognição aberta para as relações sociais, ele está observando, e aí quando ele interpreta que algo tem que ser trazido para o direito, da sociedade para o direito, porque não pode ser tratado na sociedade, que a sociedade inventou o direito como subsistema, então um homicídio não pode ser tratado para a sociedade, ou seja, eu matei Paulo, né? O irmão de Paulo não pode vir e matar Luciano, é verdade, vocês vão dizer, essa sua tese está furada, Luciano, porque lá em Catolé do Rocha acontece isso faz mais de 100 anos, lá em Exu, em Pernambuco, acontece isso faz mais de 100 anos, lá na Albânia acontece isso faz mais de séculos e séculos e séculos, mas aquilo é uma exceção, aquilo não é a regra. Ora, então o direito está observando as relações sociais e, obviamente, quando tem uma relação social e ela, em regra, para o direito penal conflituosa, o que é que ele faz? O direito, peraí, vem cá, se apropria por quê? Porque o homicídio não pode ser tratado entre as partes, o furto não pode ser tratado entre as partes, o roubo não pode ser tratado entre as partes, o estupro não pode ser tratado entre as partes. Então o direito se apropria daquilo que era um problema social e passa a ser um problema jurídico. E vai ser tratado dentro de um sistema chamado direito. Cognição aberta, estrutura fechada. O direito vai tratar essa relação social conflituosa com qual estrutura? Com lei e decisão judicial. Ou então saiamos do direito penal. Peguemos, por exemplo, a questão da orientação sexual não homogênea. Quando o Supremo Tribunal Federal decide que uma relação homoafetiva, ou uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo, ela é um direito fundamental e o seu conceito é entidade familiar. A união entre duas pessoas do mesmo sexo é entidade familiar. Leia o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição e me diga onde isso está escrito no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Quem tiver aí na internet pode puxar o artigo 226 da Constituição, leia o parágrafo 3º e veja se a decisão do Supremo Tribunal Federal se encaixa na prescrição constitucional do artigo 226, parágrafo 3º, sobre entidade familiar. Veja se o legislador não colocou no parágrafo 3º que entidade familiar é a união entre um homem e uma mulher. E quando a Constituição dizia que entidade familiar era entre um homem e uma mulher, não era ou era? E quando o Supremo passou a dizer que também é uma união homoafetiva, entidade familiar, é ou não é? O que mudou? Qual foi a mudança? Qual é a transformação? Qual é a mutação? Nós estamos confundindo os conceitos. A questão é o que vai estar dentro do direito ou fora do direito. Não de mudança, transformação ou mutação,
mas sim o que o direito jogará para fora e o que o direito jogará para dentro. É só isso, porque o processo é binário. É o que o direito reconhece e não reconhece. E o que o direito não reconhece hoje pode ser reconhecido amanhã. E o que o direito reconhece hoje pode ser desreconhecido amanhã. Esta merda chama direito. É só essa bosta que nos trouxe até aqui através da comunicação. Não tem mais nada, me desculpe. É só isso. Não tem nenhum encanto para mostrar para vocês. Não tem nenhuma magia para vocês saírem daqui. Nossa, que fantástico. Não, não tem. É essa porra. Mas nós chegamos aqui na sociedade moderna com esta porra chamada direito. Mas ele é só isso. A luz da política, ele é muito pobre. Com a política, eu posso, por exemplo, olha a diferença da política para o direito. Com a política, eu posso, por exemplo, tirar milhares de pessoas da miséria e colocá-la noutra escala social. Com o direito, eu não posso. Com a política, eu posso criar um programa social e fazer com que pessoas que não têm segurança alimentar nenhuma passe a fazer 3 refeições ao dia. Com o direito, eu não faço isso. Eu posso, com a política, fazer com que uma pessoa que não tem renda nenhuma e não pode ir a lugar nenhum e não pode se alimentar e não pode nada, passar a ter uma renda mínima para comprar um pão para tomar o café pela manhã. Com o direito eu não posso fazer nada disso. Não tenha ilusões com o direito. Eu digo ilusões coletivas, ilusões supraindividuais, meta-individuais. Porque ele é um subsistema de um sistema. Agora, a responsabilidade não é do direito. Porque o direito não nos inventou. Fomos nós que inventamos o direito. Como disse um autor austríaco pelo qual nós vamos passar aqui, chamado Heinz von Foster, nós só produzimos comunicação. E aí essa comunicação, ora ela é social, ora ela é política, ora ela é jurídica, ora ela é teológica, ora ela é econômica, ora ela é artística. Todos esses subsistemas são sistemas de comunicação. A arte é um sistema de comunicação. Nós só produzimos comunicação, diz Heinz von Foster. E com a comunicação, produzimos problemas. Todos os problemas que nós temos não caíram do céu, são fruto das nossas relações comunicativas. Deus não tem nada a ver com isso. Não coloque Deus nessa hora. Deus está lá em Tambaba, tomando dando um mergulho. Porque ele não veste roupas, ele é Deus. A praia dele é Tambaba. Natália, compreenda o pensamento. Se você está no direito para realizar mudanças, vai se frustrar. Agora, se você está no direito para construir direitos e fazer com que mostrar ao direito que determinados direitos não têm que estar mais dentro do direito, mas sim jogados para fora do direito, e muitas fenomenologias que estão fora do direito, não reconhecidas como direito, passarem a ser direitos, aí sim. Aí você vai, olhe, aí você vai contribuir com esse programa. E por isso que eu disse no início, não venha buscar nada nesse programa, porque ele não vai lhe oferecer nada. Venha propor. Venha propor a esse programa. Venha dizer, olha, o objeto do meu projeto de pesquisa é esse.
Sobre esse objeto, as minhas observações são essas. Isso tem que estar para dentro dos direitos humanos e explicadamente. Explicadamente. Porque será uma teoria. Então tem que ter uma metodologia explicativa de como você está construindo isso. Não é metafísica. Porque a morte existe. A morte existe porque a morte existe. Porque todos morrem. Isso não é uma explicação. Vou dar um exemplo do que é a construção do direito. Do que é a construção do direito. E do contributo que nós poderemos dar para o direito, porque com o contributo de cada um de vocês, com o meu contributo, com os nossos contributos, nós podemos não mudar o mundo, porque o mundo não se muda, o mundo é mundo e ponto. Mas nós podemos redesenhar o processo civilizatório. Apenas isso, mais nada. O mundo inteiro falava, e até hoje os autores escrevem sobre essa baboseira, o fundamento e a finalidade da pena criminal. Todo manual de direito penal, aqui atrás tem uma renca deles. Aqui atrás tem uma renca deles. Fala assim, tem um capítulo sobre os fundamentos e as finalidades da pena criminal, que é o Instituto da Pena do artigo 32 da parte geral ao 66, mais ou menos. O fundamento da pena criminal é a retribuição, ou seja, a punição e o castigo. Não, o fundamento da pena criminal é a ressocialização, a reintegração do apenado à sociedade. Tudo baboseira. Tudo baboseira. Mas baboseira por quê, Luciano? Porque no ponto originário chamado pena criminal. No ponto originário chamado pena criminal. Aquele rapaz lá, aquele lá, mulato, que saiu do Sergipe, do interior de Sergipe, e foi até a Faculdade de Direito do Recife, e que hoje aquela cidade de onde ele saiu, que se chamava Vila de Campo Real, hoje se chama Tobias Barreto, por causa dele. Ele chega no Recife, começa a ler essa baboseira do fundamento da pena criminal, lá de Becaria até os outros, ele diz, como é que é? Como é que é a história? Isso aqui? Não. Num texto que você vai encontrar aí no Google, pode procurar aí agora no Google, um texto chamado Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir. Pode colocar no Google que vai aparecer, você vai poder baixar em PDF esse livro. Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir, Tobias Barreto. Nesse escrito de 1878, Tobias Barreto faz uma afirmação que até hoje nenhum teórico do direito penal suplantou. Nenhum teórico do direito penal suplantou. Ele chega e fala assim, eu estudo a pena criminal, na segunda parte desse livro. A primeira parte é sobre o artigo 10, é uma interpretação do artigo 10, se eu não me engano, do Código Penal do Império Brasileiro, do primeiro Código da 1830. Ele faz uma interpretação do Código Criminal de 1830, na primeira parte, Menores e Loucos, e depois, na segunda parte, ele vai falar sobre o fundamento da pena criminal. Diz ele, eu leio aqui os autores alemães, os autores franceses, os autores italianos, espanhóis, falava só 7 línguas, que falam o tempo inteiro sobre o fundamento da pena criminal, a finalidade da pena criminal. Fundamento da pena criminal? Como fundamento da pena criminal? Pergunta Tobias Barreto. A pena criminal não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Ele responde, porque a pena criminal não é um instituto jurídico, é um instituto político. Ela não tem fundamentos jurídicos, ela tem fundamentos políticos. A pena de prisão, me explique o fundamento da pena de prisão. Assim, tirar a liberdade de alguém para alguém aprender a viver liberdade. Ele diz, isso é um fundamento político, não jurídico. O fundamento da pena criminal, se ela fosse um instituto jurídico, eu teria que encontrá-la no direito, não na política. Caralho, puta que pariu. Porra, ele falou isso em 1878.
Falou, Luciano. Quem é que vai falar isso só em 1911? Quando o Kelsen diz o quê? No seu Caption Problem, Resto e Teoria, um fenômeno é a política, um segundo é a religião, um terceiro é a moral, e eles não se misturam com o direito. Ui, papai, como dói. Ai, como dói, papai. Kelsen vai falar isso décadas depois de Tobias Barreto. Mas nós, no direito, estudamos Kelsen e não estudamos Tobias Barreto. Estudamos os europeus e não estudamos um mulato que inventou o direito no Brasil. Naquela aula, na Faculdade de Direito do Recife, em 1864, quando ele se matricula e vai para o primeiro dia de aula. Ele inventa o direito no Brasil com o seu conceito de direito naquele texto, uma nova intuição sobre o direito ou uma nova ideia sobre o direito. Então, e os autores alemães, depois disso, passaram a estudar Tobias Barreto e dizer, o que Beccaria legalizou lá no seu livro de 1764 é um pensamento político da pena, não um pensamento jurídico da pena. Mas nós estudamos Beccaria, não estudamos Tobias Barreto na graduação. Os cretinos que lecionam na graduação, né, têm a desfaçatez de lecionar Michel Foucault em direito penal para tratar de vigiar e punir, e não leciona Tobias Barreto. Porque quando Foucault aparece em 1974 com seu livro Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões, para deslegitimar a prisão, Tobias Barreto já havia feito em 1878, quando diz que o fundamento da pena é não ter fundamento, porque ela não é um instituto jurídico, ela é um instituto político. Mas Michel Foucault só vai falar isso 96 anos depois. E aí a grife científica é a porra de Michel Foucault e não Tobias Barreto. Ah, vá se fuder! Seu colonizado de merda! Seu vira-lata de merda! Vai estudar os periféricos, porra! E não os eurocentristas. A grife é Foucault. A grife é Foucault. Sim, cretino. Foucault escreveu algo em 74 que Tobias Barreto já havia escrito 96 anos antes. Para nossa ideia. Isso é o direito. Estamos no sistema. É preciso primeiro observar a estrutura do sistema, depois observar a capacidade cognitiva de observação do sistema. O que o sistema trará para dentro, o que o sistema jogará para fora. Nessa mecânica binária do direito. É só isso o direito. É extremamente pobre comparado com a política. Com a política, podemos realizar o bem comum, se não para todos, mas para uma maioria, e diminuirmos as distâncias sociais entre nós. Com o direito, você não diminui distância social alguma entre as pessoas. Você alarga. Porque alguém vence e alguém perde no direito. Na política, essa não é a função da política. Fazer alguém perder e alguém ganhar. Mas melhorar a vida, se não de todos, da maioria. E a função do direito é prolatar uma decisão judicial em reconhecer por um lado e negar por outro. É por isso que nessa disciplina nós partiremos da ideia de estudos com abordagem no paradigma científico da teoria dos sistemas, com observações que podemos nominá-las de observações interdisciplinares entre sociologia do direito e o paradigma dos direitos humanos, que é algo recente na memória dos direitos. E aqui não é outra ideia. Os apontamentos das nossas cognições linguísticas serão sobre sociedade, Estado e direito.
Por isso que nós começaremos por uma proposição metodológica, porque a ideia é que saiamos daqui, todos nós, com as nossas capacidades vivas de construirmos teorias. Porque capacidade todos nós temos. É preciso nos auto-observarmos para fazermos eclodir essas capacidades e depois organizar essas capacidades e explicar essas capacidades e, finalmente, mostrá-las como teorias. Essa é a nossa ideia. E, por isso, a metodologia ela é nominada de observacional, construtivista, estrutural e funcional. Explicarei cada elemento linguístico constitutivo dessa metodologia nos encontros que teremos aqui. E a disciplina se desenvolverá por esses 3 eixos que estão lá no plano de curso que receberam. Partindo da ideia de semiótica para a construção dessa linguagem, dessa comunicação jurídica. Depois, mergulharmos nas estruturas, nas teses, nas teorias e nos paradigmas do sistema direito e do sistema direitos humanos. E, finalmente, mostrarmos aqui as faces paradoxais de legitimação desse sistema, a partir da sua origem, que é a linguagem, a comunicação, até as suas estruturas, que são a lei e a decisão judicial. A proposta desse módulo é essa. Eu peço só aqueles ou aquelas, enfim, que pegaram o meu número do WhatsApp, que me enviem um WhatsApp com o e-mail da turma. Hoje, no final da tarde, eu já enviarei o primeiro texto para leitura para a próxima sexta-feira. O texto é intitulado Investigação Sociológica do Direito na Teoria dos Sistemas. Está na referência bibliográfica do plano de curso, é o texto do professor Rafael de Jorge, intitulado Investigações Sociológicas do Direito na Teoria dos Sistemas. Um texto que foi publicado em 2015, 2016. Obrigado, Samara. Um texto que foi publicado em 2015, 2016 em Oxford, na Universidade de Oxford, para um livro coletivo em homenagem a Herbert Hart, o autor da obra O Conceito de Direito. E depois traduzido, eu acho que é em 2018, se eu não me engano, ou 2017, traduzido por um professor da UNB, da Faculdade de Direito da UNB, e publicado na Revista Jurídica da Universidade Nacional de Brasília, da UNB. Eu reenviarei o plano de curso, com a ementa que a coordenação me pediu para refazer, com esse texto, que é um texto obrigatório para leitura no próximo encontro, e com outros textos por uma ordem cronológica, certo? Ou então, eu deixo os outros textos para discutir com vocês qual será a ordem cronológica desses outros textos, para que possamos decidir conjuntamente quais os primeiros textos a ler depois desse texto. Esse texto eu estou colocando em primeiro porque nós vamos iniciar pela ideia metodológica, e é um texto exatamente sobre como construir pesquisas através de metodologias, né? Construir pesquisas jurídicas através de uma metodologia dentro de uma perspectiva da teoria dos sistemas. E que depois você poderá se apropriar do que lhe interessar para as suas pesquisas serem aplicadas fora da teoria dos sistemas. A ideia aqui não é impor absolutamente nada. A ideia aqui é trazer material que você possa observar e você faça as suas seleções, assim como o direito faz a deles. Porque não tenha dúvida, amanhã ou depois, a linguagem do direito será a linguagem que você, que eu, que nós produzirmos. Essa será a linguagem do direito. Ok? E as aulas, todas as sextas, não garanto, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Estou vivo hoje, então hoje eu garanto. Mas na próxima sexta... Todas as sextas ou todas as quintas? Desculpa, todas as quintas. Sexta é no outro. Não garanto estar aqui todas as quintas, porque eu posso estar morto na próxima semana. E se eu estiver morto, então aí vamos colocar outro professor. Mas não se preocupe, porque eu não venho puxar o pé de ninguém, porque se eu estiver do outro lado, como vai ser um tempo recente, eu quero saber do outro lado. Não quero voltar para cá. Para cá já estou de saco cheio de saber o que é essa porra aqui. Eu quero saber o que é o outro lado. Aí se me mandar para o outro lado, eu quero estudar o outro lado, para saber como é que as coisas acontecem lá, como é que os sistemas funcionam por lá e tal. Por aqui eu já sei como é que essa porra funciona. Ou seja, como ela não funciona, né? As aulas serão das 9 às 12, né? Porque
o tempo do lelê, 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 lelê. É bom não ressuscitar esse tempo. Esse negócio de aula das 8 às 12, com todo respeito, né? Vamos deixar de fuleiragem. Veja como é que são. Esse pessoal da educação é realmente... Eles dizem assim, você pega todos que trabalham com educação e que vieram para as plataformas digitais para lecionar. Diz assim, aula de EAD, aula de ensino remoto, não pode ter mais do que 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, porque ninguém aguenta. Aí a gente chega aqui no mestrado, bota uma aula de 4 horas. Você tá de fuleiragem, porra? Tá de fuleiragem comigo? Tu não vive falando na porra dos teus livros, na porra dos teus artigos, que a aula por mecanismo tecnológico não pode ter mais do que 30 minutos? E aqui eu tenho que lecionar 4 horas? Você tá de fuleiragem comigo, porra? Nossa, é diferenciada. A gente prende nossa atenção por 4 horas. Pode seguir. Ó, José, eu adoraria se fosse primeiro presencial e a gente bebendo. Bebendo. Porque é uma das coisas que tem sentido na existência humana. Beber. Isso tem sentido. Né? Mas se fosse lá presencial, a gente estava tomando uma. E se tivesse o moralismo, a gente botava o quê? Porque aqui na Paraíba, né? Na Paraíba tem uma produção de cachaça que é uma coisa extraordinária. A palavra é extraordinária. Eu tenho que gastar a língua portuguesa. Né? No estado que tem as cachaças que a Paraíba tem, por que é que não tem um artigo na Constituição Estadual da Paraíba dizendo que beber nesse estado é um direito fundamental e não pode ser negado? Por que não tem? Por que não aparece um deputado estadual para propor uma PEC e a Constituição Estadual diz assim, ei, bota um artigo aí nessa porra. Bota um artigo aí dizendo que todo cidadão paraibano e aquele que visitar a Paraíba, estando em solo paraibano, tem o direito fundamental de tomar uma cachaça. E a gente sabe que direito fundamental não pode ser negado. Porque ele é o quê? Porque ele é a serpe da sociedade moderna. Professor, só uma questão, um questionamento ao senhor, que eu acho que é um equívoco aí. O senhor se referiu ao Antônio Bulhões, mas eu acho que é Ivan Bulhões, não? Ivan Bulhões, isso, Ivan Bulhões, da Rádio Difusora. Muito bem, José, exatamente. É Ivan Bulhões, não Antônio Bulhões, Ivan Bulhões. Era toda manhã às 7 da manhã na Rádio Difusora de Caruaru. Só mais uma dúvida aí, realmente eu não entendi. O senhor disse que era para estar em uma faculdade privada ganhando dinheiro. O senhor ia ser dono da faculdade? Essa é uma provocação, né, José? Eu fiquei na dúvida. Dando aula lá, o senhor vai ganhar dinheiro na faculdade privada ou o senhor ia ser dono de uma? Ótima observação. Veja qual é a função do observador. Observar e produzir comunicação e fazer nascer realidades. É para isso que todos nós estamos aqui nesse programa. Nós não viemos buscar nada nesse programa, nós viemos trazer. Você veio trazer ideias, você veio trazer proposições, e a minha função aqui é unicamente auxiliar você na organização dessas ideias. Eu não vim aqui para lhe dar ideia, eu não vim aqui para lhe trazer conhecimento, eu não vim aqui para lhe trazer saber. Eu estou aqui para lhe auxiliar a organizar suas ideias e você transformá-las em textos, e esses textos serem reconhecidos como teorias. Essa é a minha função. E depois dela, se quiserem beber, a gente encontra... Vamos para o Bar do Baiano, nos bancários, lá em cima, que é o reduto da Federal, e mandamos ver na cachaça lá naquela porra. Ô, professor... Diga, Marta. Recapitulando, então, a avaliação vai ser... vai ser aproximadamente 10 páginas do nosso projeto alinhado com... Depois eu vou explicar isso numa aula, mas a proposta de avaliação é, ao final do módulo, depois estabelecemos um prazo, se for o caso de 30 dias, alguma coisa assim, para que apresentem um texto entre 5 e 10 páginas, e o texto de todos irão compor um livro, que nós publicaremos pelo Nupod, o selo da Nupod Publicações, da Plural Editorial, da editora Plural de Campina Grande. A editora que já venceu o Jabuti 2 vezes. Então, aí depois eu vou me apropriar dos textos de vocês, organizar em capítulo. Eu não, tenho um pessoal do grupo lá, os meus escravizários, né? Os meus escravizários, que
não são tão escravizados assim, não, porque tem bolsa de iniciação científica, mas eu exploro para valer. Só não tem chicote, mas eu exploro para valer. E aí eles organizam tudo aquilo, nós mandamos um material para a editora publica, é um livro eletrônico, um e-book com ISBN, com ficha técnica, registro na Biblioteca Nacional, conselho científico, conselho editorial. Eu vou mandar no e-mail um link dos outros livros já publicados, para que possam dar uma olhada e ver como é que ficou lá os livros das disciplinas do outro programa e desse programa aqui, os 2 livros que já publicamos por aqui e os 3 que publicamos por lá, para que possam dar uma olhada. Eu vou mandar no e-mail hoje no final da tarde, ok? Perfeito. Então, as aulas serão às quintas, como bem observou José, às quintas, das 9 às 12, certo? Hoje à tarde eu deixo o texto no e-mail do professor Rafael de Jorge, Investigações Sociológicas do Direito na Teoria dos Sistemas, e iniciamos pela proposta metodológica. Dúvidas, manifestações, inquietações? Dinheiro? Não tenho. Não tenho. Agora, se forem beber, pode mandar um WhatsApp depois, que aí, se eu tiver um tempo, a gente se encontra, porque beber é comigo mesmo. Não tem conversa, não. E olha que eu ainda tenho que ligar para meu amigo Raoni, lá na Baía da Traição, para ele mandar uns produtos orgânicos que ele me fornece, que não tem contraindicação, que eu preciso renovar o meu estoque, que, como dizia Bezerra da Silva, se vem da natureza, foi inventado por Deus. Foi inventado por Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Dúvidas? Manifestações? Encerrado? Então, faça seus esforços para nos encontrarmos na próxima quinta-feira. Eu farei os meus esforços também. Grande abraço. Tá certo, professor. Muito obrigada. Abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Forte abraço a todos. Até mais. Até mais. Até mais tarde na aula magna. Sim, professor. Diga, Cleiton. Deixa eu interromper aqui a gravação. Sim, era mais relacionado